Ora então, boa tarde a todos. Cá estamos para mais uma palestra no âmbito da comemoração dos 25 anos da biologia. Desta vez temos a sorte de ter connosco o Ricardo Castilho, ex-aluno desta casa, e que nos vai falar do seu percurso e do trabalho que está a desenvolver atualmente. E quero começar por, sinceramente, muito agradecer a disponibilidade do Ricardo estar hoje aqui connosco, que veio praticamente propósito de Inglaterra para estar aqui connosco hoje. Portanto, de facto, agradeço imenso a disponibilidade. Só aqui algumas palavras sobre o percurso do Ricardo Castilho. O Ricardo foi o aluno 23.346 do curso de Biologia. Não se limitou, enquanto durante o seu percurso académico, só a estudar Biologia, esteve envolvido numa série de outras coisas, esteve ligado à Associação de Estudantes, foi representante dos estudantes no Conselho Pedagógico, esteve ligado ao grupo universitário de Micologia de Évora, o GUM, penso que pela mão do professor Paulo Oliveira, que começou por organizar grupos de alunos que se interessam ou que se interessavam por macrofungos e, portanto, logo aí, de alguma forma, o Ricardo, se calhar, sentiu despertar o interesse por estes organismos que veio a continuar no seu estudo. Licenciou-se em 2011. A seguir, resolveu mudar um bocadinho de ares e foi para a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e fez o mestrado em Biodiversidade Genética e Evolução na Faculdade de Ciências do Porto, fez o mestrado em 2013 e continuou com os fungos, trabalhou na filogeografia e padrões de distribuição da Amanita ponderosa, um clássico, na Península Ibérica. Desenvolveu também algumas atividades ligadas ao CIBI, o Centro de Investigação do Porto, muito ligadas também à divulgação dos macrofungos e sempre ligada às comunidades dos macrofungos, algumas atividades de divulgação científica, passeios a Serralves, no Parque de Serralves, descrição dos fungos, etc. Portanto, sempre nesta área. O Ricardo encontra-se atualmente a desenvolver o seu doutoramento em Inglaterra, no Imperial College, em colaboração com os Kew Gardens, e está a focar o seu estudo nas interações fungo-planta, nos ecossistemas alpinos e, basicamente, está a estudar, a tentar perceber os drivers, ou o que é que condiciona os drivers bióticos e abióticos que condicionam estas comunidades nos ecossistemas alpinos. Deixo aqui um abraço especial do professor João Rabassa, que Obrigado. há bocado do aeroporto de Lisboa, está à espera do avião para vir para cá. E, mais uma vez, agradecer-lhe imenso a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, eu. Bem, antes de mais, queria desde já agradecer o convite endereçado pela professora Isabel e pelo professor João Rabassa para estar aqui hoje presente. Depois de uma introdução destas, eu já praticamente poderia ter ido embora, porque metade da minha apresentação já foi aqui expressa em 5 minutos. Portanto, e aquilo que eu vos tenho aqui hoje para vos dizer não é muito mais do que aquilo que muitos dos nossos colegas no passado já vieram aqui também transmitir. E a primeira parte da minha apresentação é mesmo o How to Guide, tanto de Évora a Londres, explicar-vos passo a passo mais ou menos como é que eu cheguei até ao doutoramento onde estou a desenvolver neste momento. Depois vou-vos falar um pouco de porquê ter escolhido o reino dos fungos. Força. Não faz mal, faça favor. E depois no final, portanto, isto são só umas ideias soltas que eu gostaria de partilhar aqui com vocês e explicar um pouco das ideias de que Évora poderia eventualmente ser um grande mycological hub, portanto um grande centro de micologia e o porquê de eu dizer que isto se poderia concretizar. Portanto, só um pequeno disclaimer só ao início desta conversa, portanto, para vocês provavelmente não, mas finalmente poderemos ter aqui uma conversa que não é sobre o Brexit. Isso é uma coisa bastante relaxante para mim, portanto 99,9% do tempo tem sido a falar sobre o Brexit. Isto não é uma palestra sobre a nossa vida académica, apesar de que poderíamos estar aqui a noite toda a falar sobre as paródias que vocês todos conhecem.
E deixar aqui bem claro que eu estou na fase do I don't know everything. Portanto, se explotarmos aqui um grau de confiança contra a competência no ponto de vista da identificação de cogumelos, portanto, fazendo aqui uma analogia para a identificação de espécies de cogumelos, ao início nós pensamos sempre, uau, sabemos tudo muito rapidamente, mas depois a curva rapidamente começa a baixar e eu já estou basicamente nesta fase em que já não sei nada do que é que estou a fazer, mas já consigo olhar lá para o fundo e perceber que aquilo que se vai passar lá ao fundo vai ser bastante complicado. Portanto, o porquê de biologia em Évora, portanto, não sei se recentemente vocês devem ter ouvido alguns comentários relativamente a este assunto, portanto, e eu espero que no fim desta conversa nós possamos depois refletir um bocadinho mais sobre o papel das universidades portuguesas e particularmente sobre o papel da Universidade de Évora na formação contínua de estudantes e o quão importante ela tem sido durante os últimos tempos. Portanto, esta questão de que as universidades portuguesas são uma anedota e que não passa pela cabeça de ninguém e tirar biologia ou estudar para a Universidade de Évora, eu espero que a gente depois no final possa refletir um bocadinho sobre isto. Portanto, como é que isto tudo começou? Portanto, provavelmente 90% da audiência aqui hoje começou com os mesmos interesses do que eu. Portanto, todos nós gostávamos de ver os leões e as grandes tartarugas gigantes e os tubarões no BBC Vida Selvagem. Portanto, apanhar crocodilos, sim, para isso fomos estudar biologia. Mas, evidentemente, tudo isso muda rapidamente e nos primeiros 6 meses o panorama muda completamente. Portanto, não é o Sr. David Attenborough, mas é o professor Gazzarini e todo o staff da botânica que nos dá um tsunami gigante de cadeiras de botânica muito bem dadas, e digo aqui com muita sinceridade, em que, para mim, tudo aquilo que eu aprendi era completamente novo e que eu não tinha nunca ouvido sequer falar. Portanto, toda a minha perspectiva sobre o que eu queria ser como biólogo mudou facilmente nos primeiros 2 meses assim que cheguei à Universidade de Évora. A micologia acabou por vir mais tarde, já no 2º ano, quando começámos a ingressar nas cadeiras com a professora Celeste, e ela fez um convite aos alunos que ela, na altura, estava a fazer trabalho de campo na Mitra e numas propriedades perto de Coruche, se os alunos estariam interessados em colaborar na colheita de cogumelos e eu, como até tinha algum interesse gastronómico, porque foi assim que eu mais ou menos fui atraído para a micologia, portanto dá para comer, então vamos tentar perceber como é que se pode comer mais diversidade. Acabei por ingressar com a professora Celeste e isto foi, na verdade, a primeira grande oportunidade que tive de participar num projeto de investigação, dar-lhe a conhecer como é que as coisas mais ou menos funcionavam e foi uma oportunidade que também deu para conhecer outros alunos noutros estágios já muito mais avançados, no caso do Rogério e da Cátia, que atualmente trabalha também nos Kew Gardens e como o mundo é uma ervilha, nós acabámos por se juntar lá mais tarde. E foi uma experiência bastante interessante e tudo isto, todo o bichinho da micologia começou basicamente no 2º ano. Depois, como a professora Isabel disse muito bem, o GUM foi o próximo passo, porque o professor Paulo Oliveira estava muito na berra no que diz respeito aos cogumelos e porque eu queria mais conhecimento sobre os cogumelos, queria conhecer mais técnicas de identificar cogumelos e acabei efetivamente por fazer o trabalho de fim de curso, não sei na altura, já não sei como é que se chama, mas portanto, mas fazer com ele na identificação de fungos ectomicorrízicos da Mitra e basicamente ele trouxe-me para dentro do GUM, que é o Grupo Universitário de Micologia de Évora, que ele descreve como, na verdade, como é uma referência para o pessoal. Portanto, isto é algo extremamente informal, em que o pessoal simplesmente se junta e tem todos o mesmo sentido, que é vamos para o campo apanhar cogumelos e identificar. Portanto, não se deixem intimidar pela aparência fantástica deste site. Ele continua a ser atualizado, ainda recentemente, no dia 27 de Abril, ele foi atualizado com umas chaves de Paramicena. Portanto, isto é um poço sem fim de recursos para quem quer começar o mundo da identificação de cogumelos. Aconselho vivamente a visitarem. É um trabalho extremamente interessante do professor Paulo Oliveira a sumariar todas estas chaves e que muitas delas são dores de cabeça. Todos nós pensamos como é que o prof tem cabeça para olhar para aquilo sequer. Bem, no GUM vieram, obviamente, amizades e muitas delas para a vida e continuam, obviamente. O Carlos Vila Viçosa, o Luís Morgado, a Maria da Luz, o Vasco Fachado, o Nuno Alegria. Portanto,
todos eles muito mais velhos do que eu, portanto eu era o mais novo do grupo. No entanto, nunca fui menosprezado por isso e sempre foi um grupo muito coeso de puxarmos todos uns pelos outros e cada um de nós ia desenvolvendo mais a potência por um determinado grupo. Portanto, foi um período muito interessante e nós fazíamos várias saídas, nomeadamente aqui ao Castro do Giraldo, não sei se alguns de vocês já lá estiveram. Aconselho vivamente, é uma zona muito interessante do ponto de vista florístico e micológico. E, portanto, durante o percurso académico, obviamente que havia muita coisa para fazer fora das aulas, tudo menos as aulas. Eu nunca fui um aluno brilhante em termos de notas, mas fui membro do grupo académico Seis Tetos desde praticamente a primeira semana desde que entrei na universidade até aos dias de hoje. Acabei por assumir a presidência, o que dá ainda mais tempo para as aulas. Depois, no final, 2 anos coordenador do setor ambiental da Associação Académica, portanto, fizemos montes de atividades, cariz de sensibilização ambiental, representação do Conselho Pedagógico aqui na Escola de Ciências e Tecnologia. Isto foi provavelmente uma das maiores experiências que nós, como alunos, tivemos na nossa geração. Foi uma experiência incrível no sentido de que conseguiu congregar várias gerações de alunos, desde o primeiro ano aos que já estavam simplesmente aqui como amigos, já nem sequer eram alunos da universidade, vieram para se juntar e para a organização do 13º ENEB, portanto foi o regresso às origens. Eu não sei, mas foi cerca de 200 e tal participantes e portanto foi uma experiência incrível. E muitos workshops e ações de formação começaram a surgir porque havia muita procura na altura para formadores nos técnicos de micologia e visitas guiadas e passeios guiados ao campo com o âmbito de explorar os recursos micológicos. E nós conseguimos, de alguma forma, tornar isto como também uma forma de nós ganharmos mais alguns trocos, porque nós recebíamos dinheiro com estas ações, mas também potenciava o nosso constante aprendizagem sobre os produtos, os recursos micológicos. Alguns Mycological Surveys, portanto, as inventariações de fungos que nós fizemos aqui na região, algumas delas são a referência para a região. Há muito poucas inventariações de macrofungos, e quando digo aqui macrofungos, são cogumelos da zona. Algumas dessas foram feitas pelo GUM. Esta foi já no final do curso. Eu já era praticamente licenciado, andava aqui só com uma cadeira pendurada, que acabei por desistir da cadeira, mas ainda acabei por ter a possibilidade de ir participar neste programa que era a ponta com o professor Luís Gazarinho e com o professor Chernushka na Universidade de Innsbruck. Isto era um programa intensivo de 15 dias nos Pirineus, onde basicamente nós íamos de sítio para sítio, explorando formas de recursos sustentáveis. Portanto, era muito virado para a gestão e conservação dos recursos naturais. E esta foi uma grande oportunidade, a primeira grande oportunidade de networking internacional que tive, e isso é uma mais-valia. Foi também uma wake-up call, tipo, no sentido de, ok, vamos lá começar aqui a ver outras opções, porque se calhar ir para o estrangeiro é uma opção. Não que eu não gostasse de estar e lutasse muito por estar em Portugal, mas porque começavam a surgir outras coisas que eu estava interessado. E a grande importância, e surgiu também a grande importância de ter um inglês fluente, ao menos ao nível de ser capaz de me expressar com outras pessoas. É algo que eu acho que nós, como alunos de universitários, quando acabamos um curso, o inglês tem que ser o básico, no mínimo, ao ponto de ser capaz de articular um discurso. Se conseguirem aprender outra língua, melhor ainda. E pronto, é mesmo isto. A Évora dá-nos mais do que um diploma, dá-nos amigos para a vida, e até desde 2007 que eu entrei, este foi um encontro ainda este ano, portanto muitos de nós ainda se conseguimos reunir e fazemos força para estar juntos. Isto é algo que acontece muito pouco fora de Évora ou fora dos meios mais pequenos. Portanto, eu tenho a experiência de estar agora em Londres e não esperem ver este tipo de agregação de pessoas num meio tão grande quanto Londres ou quanto mesmo até Lisboa. Portanto, estas amizades que se criam aqui são amizades que duram para o resto da vida. E isso é muito importante, não só na nossa carreira profissional, mas também no nosso caminho pessoal. Eventualmente acabei depois na Universidade do Porto. Isto foi uma aventura que eu chamo esta fase a fase da persistência.
porque eu, na altura, queria muito continuar na micologia e não havia mestrados em nada relacionado com a micologia na altura. Havia um chamado Biodiversity, Genetics and Evolution. Biodiversity, talvez conseguimos encontrar lá a micologia lá no meio. Liguei ao professor Paulo Alexandrino, que infelizmente já não se encontra entre nós, que era na altura o diretor de curso. Professor, o meu nome é Ricardo Castilho, gostava muito de fazer o vosso mestrado e de fazer uma tese em cogumelos. É possível? Ele, pois, nós temos um mestrado em biotecnologia, em biodiversidade, e certamente vamos conseguir encontrar aqui alguém que o acolha e que faça o seu trabalho. Assim foi, fiz a aplicação, acabei por ser selecionado e, como o mestrado é dividido em 2 anos, o primeiro ano é cadeiras letivas, o segundo ano é dissertação. No final, já na última cadeira do mestrado, portanto, basicamente todas as cadeiras eu tentei atirar o barro à parede da questão dos recursos micológicos e quem acabou por me aceitar foi o professor Albano Beja Pereira, que é, na verdade, aquilo que nós chamamos aqui um engenheiro zootécnico. Portanto, ele trabalha em recursos genéticos animais, tanto desde ovelhas, cabras, vacas, porcos, tudo o que seja de 4 patas e que seja domesticável, ele trabalha, mas estava na altura à procura de um aluno extremamente motivado para prosseguir uma técnica nova de sequenciação, que era o RAD sequencing. Na altura ainda ninguém no CBIO praticava esta técnica de sequenciação e acabámos por uma mão ajuda a outra e eu estava com muita vontade de fazer um estudo filogeográfico da Amanita ponderosa, porque não havia nada sobre a Amanita ponderosa e eu adorava a Amanita ponderosa, e então acabámos por trabalhar. Andámos, acabámos por conseguir publicar a tese de mestrado, o mestrado ficou feito e eu acabei por ficar no CBIO ainda mais 4 anos, portanto o sucesso foi garantido na altura. Durante este período acabei ainda por conseguir ir visitar o professor Michael Miller, porque ele era não bem um co-orientador, mas um advisor da minha tese de mestrado. Foi com ele que nós fizemos a genética populacional e a sequenciação dos indivíduos da Amanita ponderosa na UC Davis, na Califórnia. E este foi provavelmente o período de tempo em que eu aprendi mais num tão curto espaço de tempo. Portanto, as coisas andavam completamente a outra velocidade em que eu estava completamente acostumado. Era bater no botão do teclado, o programa corria e eu aqui era bater no botão do teclado e as coisas demoravam 3 dias a correr. E então tudo isto foi um processo muito bom de aprendizagem. Nós acabámos por descobrir uma nova espécie que ainda está no processo de publicação, portanto é interessante ver a Amanita ponderosa, que é, não sei se vocês conhecem, nós chamamos-lhe aqui no Alentejo a silarca, portanto é um cogumelo extremamente apreciado por apanhadores e pela sua gastronomia, e toda a gente apanha, toda a gente conhece e toda a gente sabe perfeitamente o que está ali. No entanto, em caixas cheias delas nós conseguimos encontrar 2 e 3 espécies diferentes só utilizando técnicas moleculares de identificação. A morfologia é impossível distingui-las. Acabámos por desenvolver o primeiro estudo filogeográfico da Amanita ponderosa na Península Ibérica. Portanto, isto foram os pontos de amostragem que eu consegui alcançar em uma época de amostragem da Amanita ponderosa. Portanto, 2, 3 meses, foi pegar no carrinho e ir a todos estes pontos ao seu próprio custo, apanhar cogumelos, falar com pessoas, portanto, tudo isto, toda esta rede de networks que consegui alcançar e conseguimos identificar 2 grandes clusters populacionais. Portanto, se considerar mais ou menos aqui uma barreira geográfica, temos que ver, mas eventualmente será ligado ao tipo de solo. Portanto, zonas mais arenosas e zonas mais xistosas, portanto, têm diferentes dinâmicas populacionais. O facto de estar na Califórnia e eu querer muito perseguir o meu sonho de querer tirar um doutoramento em micologia, e na Califórnia tudo se passa neste ramo da micologia e do ponto de vista da evolução e daquilo que eu queria continuar a seguir, achei que seria uma oportunidade incrível de visitar os laboratórios do John Taylor e do Tom Burns. Se vocês estão mais ou menos dentro da área, percebem que eles são os senhores. Quando se fala de alguma coisa, fala-se com uma vénia, o Sr. Tom Burns e o John Taylor. Então, foi uma oportunidade incrível de visitar o laboratório e ver a dinâmica que tinha na equipa. Ainda participar nas conferências internacionais, outro grande momento de networking,
que eu incentivo-vos bastante a perseguir. Portanto, isto foi o encontro que foi do European Mycological Association na Madeira. Estava para aqui a Maria da Luz, aqui de algures no meio, eu não consigo perceber muito bem, mas foi uma excelente oportunidade de networking. Nessa altura eu já andava no modo de simplesmente looking for a PhD, eu quero mesmo seguir para a carreira na academia. E aquilo que eu vos mostrei aqui basicamente é a ponta do iceberg do sucesso, das coisas boas que aconteceram, e das coisas... as coisas menos boas estão todas aqui por baixo, porque foram infinitos contactos informais a tentar, de uma vez por todas, conseguir uma bolsa de doutoramento, muitas aplicações para a FCT, 4 internacionais, portanto, apenas 2 interviews, e tudo isto ao longo dos 4 anos que eu tive no CBU a querer continuar para o doutoramento foram muito enriquecedoras no ponto de vista da experiência que lidava com outros laboratórios. Eventualmente, e aquilo que eu chamo de sucesso, não é o facto de ter ido para o Imperial College of Kew, é simplesmente ter conseguido um doutoramento. Consegui entregar-me um doutoramento num projeto que me dizia bastante. Portanto, eu já andava neste mundo dos plant fungal interactions, das micorrizas, e portanto o facto de ter surgido esta oportunidade foi uma grande nesse para mim. Portanto, estou neste momento a fazer o doutoramento com a Tulani Scannon, o Martin Bidartondo e com Laura Sus, portanto, 3 grandes nomes na área e 3 nomes de referência com os quais tenho aprendido imenso nos últimos anos. Estar nos Kew Gardens é fenomenal, portanto, não só em termos paisagísticos e por serem jardins completamente pristinos em tudo o que é todas as flores estão ali colocadas por uma especial razão e todas elas mudam várias vezes por ano porque têm que estar pristinas para os visitantes. É um local muito interessante para visitar, aconselho-vos vivamente se forem a Londres. É a maior e a mais diversa coleção botânica e micológica que existe à face da Terra, portanto, são estantes de caixas e caixas do fungário, do qual nós temos lá. Portanto, temos lá e com espécies bastante emblemáticas, coletadas pelo Darwin. Portanto, tudo isto tem sido muito interessante. Portanto, fechando agora o círculo, eu acho que não há modo nenhum, não há nada que nos diga que as universidades portuguesas são, na verdade, uma anedota, e estudar na Universidade de Évora não invalida nada que um dia não se venha a estar noutra universidade qualquer e que vocês não consigam alcançar os vossos sonhos no sentido de quererem estudar e trabalhar nas áreas que vocês querem. Isto é quase um clichê, mas aquilo que depende efetivamente é simplesmente de vocês e não de outros fatores externos. Os rankings não refletem tudo aquilo que na verdade é importante. Só para quebrar um bocado aqui o esquema, pedia-vos que pegassem no vosso telemóvel, vamos aqui fazer uma pequena brincadeira. Vamos ver se isto vai funcionar, porque ok, então se vocês pegarem no vosso telemóvel e forem rapidamente a menti.com. Ops, peço imensa desculpa. Ok, então se vocês forem só a menti.com e puserem lá o código de acesso que lá está, 109935, e eu agora estou sem, não consigo ver. Portanto, até o momento ainda estão 0 pessoas lá. Vou tentar aqui acelerar um bocadinho o processo. Isto é só a pergunta quebra-gelo. Ok. Os votos, a internet está a demorar um bocadinho, portanto. Eu não me considerava de todo um aluno já das muitas antigas gerações, mas reparei agora que o snack bar à janela já está fechado.
E não sei o que é que acontece relativamente aos outros, portanto, eu espero que ainda estejam abertos e que sejam... Ok, já temos mais ou menos 18 pessoas, estamos aqui um bocadinho mais, mas 20. A internet está a demorar um bocadinho, portanto, claramente isto era só para tentar perceber qual era o público-alvo que estamos aqui a tratar, o pessoal da Praxis está claramente em vantagem. Aconselho-vos muito a ir ao Molhobic se ainda estiver aberto, bastante interessante em termos de... Tenho só a dizer que não tenho bebidas à borla em nenhum deles, portanto, nenhum deles me pagou para estar aqui a fazer publicidade. Ok, vamos então falar aqui de coisas sérias. A próxima pergunta é: quais são as vossas expectativas futuras? Ficar na academia, ir para o setor privado, biology no more, ou ponham outra? Está a ficar aqui bastante empatado. Confesso que já me estão a trocar aqui as voltas porque não tenho nada preparado para o Other, por isso... Pronto, eu acho que está mais ou menos... Vamos lá. Se calhar tenho que votar também. Pronto, temos 20, eu acho que é um bom número, portanto... Eu acho que isto é bastante revelador daquilo que se está a passar neste momento, portanto... Muitos de vocês, eu não sei o que é que votaram. Ponham-me só a mão no ar, só 1 ou 2 exemplos do que é o vosso outros. Não sabem? Força. Sim. Ok, mas relacionado com natureza ou completamente? Ok. Mas pronto, é interessante ver ainda que a maioria, apesar do nosso band ser apenas de 20, quer ficar na academia e isto é bastante interessante. Vamos só fazer a última pergunta. Quais é que vocês acham que são os fatores que mais contribuem para um futuro sucesso da vossa carreira? Podem pôr várias palavras, a ideia é fazer uma word cloud. Eu penso que já deve estar... Sim. Esqueci de vos dizer que isto é totalmente anónimo, portanto, feel free de dizer o que vos vai na alma. Portanto, nenhum dos professores que está aqui na sala vai saber o que se passou, apesar de saberem que vocês gostam muito mais da Praxis e, portanto, brace yourself. Não se esqueçam depois de clicar no submeter, não ponham só o nome das palavras, porque senão elas não começam a aparecer. Já alguém submeteu a sua resposta? Ok. Isto deve estar aqui um bocadinho aí a durar-me. Ok. Algumas palavras interessantes. Vamos ver se algumas tomam mais valor do que outras. Isto tudo de um momento para o outro pode mudar rapidamente. Eu não sou muito bom a fazer relatos em direto, portanto, eu não sei até que ponto é que vamos conseguir aguentar aqui esta pausa dramática no discurso, mas vê-se claramente algumas palavras a tomar aqui a liderança. O trabalho parece estar ali já no centro para ficar. O café, eu consigo perceber. Não se deixem cair na addiction, no vício do café. Portanto, eu neste momento estou a lutar para sair do vício do café.
O networking é muito importante, gostava que ele ganhasse ali mais umas pontuações. Em princípio já todos votaram, isto é apenas a questão da internet que está a mandar os resultados um pouco com uma pausa dramática. A histologia, eu não sei, Sr. Professor, lamento, mas tem poucos votos, mas é muito importante que esteja aqui, portanto, claramente aqui o empenho, o trabalho e a dedicação são as palavras que mais sobressaem, e eu fico feliz por saber que vocês estão nesse modo, portanto, vamos esquecer então todas aquelas clichês relativamente a estudar simplesmente nas universidades estrangeiras, porque com empenho, dedicação e com muito trabalho vocês conseguem alcançar todos os vossos objetivos, claramente. Vamos então voltar só aqui rapidamente, só para vos... Ok. Então, obrigado pela vossa participação, foi bastante interessante, mas isto era só mesmo para vos tentar depois transportar para o novo mundo das alternativas, e aquele cluster todo que votou nos outros, é bom que tenham já definido mais ou menos o que é que vocês gostavam de ser quando forem grandes, porque isto é uma figura que vem da Royal Society, de um relatório da Royal Society, portanto isto é só relativamente aos números do Reino Unido, e como vocês podem ver, o ultimate goal da profissão académica, no meu entender, chegar ao ponto de ser professor, apenas 0,45% dos PhD students que entram nas universidades do Reino Unido chegam a esta posição. Mais de metade, imediatamente depois do seu doutoramento, divergem logo para carreiras fora do contexto científico, e uma grande maioria deles acabam em não universitários, em institutos de investigação e esse tipo de coisas. Isto para vos dizer também que não há uma única área neste mundo da ciência. A ciência é multidisciplinar e transdisciplinar. O facto de estar-se mais na Ecological Science ou na Agricultural Science não quer dizer que um dia não se venha a acabar nos Social Studies. Temos aqui o caso de uma colega nossa que também tirou Biologia e neste momento está mais vocacionada para as Social Studies e para as Economias. Portanto, tudo isto é uma network e tudo isto, dependendo das vossas vocações, pode ser alcançado. Eu pessoalmente adoro Computer Science, gosto muito de programação, nada disto invalida que não se consigam conjugar todas estas áreas ou as áreas de interesse e explorar novas formas científicas. Portanto, não se acanhem, vão lá para fora procurar trabalho, não lá para fora para o estrangeiro, mas para o mundo fora da universidade procurar trabalho. O Twitter é uma ferramenta hoje em dia imprescindível para estar a um minuto a saber tudo o que se passa em todo o lado no mundo. É uma ferramenta muito importante do ponto de vista do networking. Vocês podem facilmente estar a perceber a dinâmica de outros laboratórios, o que é que eles estão a estudar, o que é que eles não estão a estudar, qual é o tipo de atividades que eles fazem. Isto é muito importante, no meu ver, do ponto de vista antes de ingressarem numa equipa de investigação diferente, tentar perceber quais são as dinâmicas desse grupo. Há imensos sítios na net onde vocês podem procurar por doutoramentos, jobs ou outros trabalhos fora da academia. O difícil hoje em dia é mesmo conjugar toda esta informação e fazer as aplicações. Com isto, já não sei quanto tempo é que ainda tenho de falta, mas gostava de vos tentar motivar não só a seguirem a vida académica, mas também a estudarem grupos interessantes, no caso dos fungos. Porque é que eu ingressei no mundo dos fungos? Eu tenho aqui só uma pequena lista de 10 factos fascinantes sobre os fungos. Eu vou só passar aqui rapidamente por 2 ou 3, até porque nós vamos falar muito deles no decorrer da apresentação. Muito pouca gente ainda sabe aqui o primeiro de todos. Eles são e fazem parte de um reino ao qual só eles pertencem. Portanto, eles têm o próprio reino. Não são o parente pobre das plantas, apesar de não sermos
de todo inimigos, gostamos muito uns dos outros, mas os fungos têm o seu próprio reino e são organismos, e são na verdade mais próximos filogeneticamente dos animais do que das próprias plantas. Portanto, estas questões controversas descobriram recentemente, e estas aplicações dos fungos têm sido muito exploradas, a capacidade destes fungos, de alguns tipos de fungos, de degradarem polímeros, tanto plásticos e outras coisas que são, na verdade, bastante problemáticas nos tempos de hoje, são efetivamente uma alternativa para degradar resíduos da agricultura. Desculpa se eu só aqui tentar traduzir as coisas. Resíduos da agricultura em bioetanol, portanto, biocombustível, e para aqueles que são... Este é aquilo que mais me fascina, numa pequena amostra de solo, a diversidade de fungos que se conseguem lá encontrar com as novas técnicas de sequenciação é infinita, e ao ponto de nós não conseguimos sequer dar-lhe nomes, portanto, daí chamado do grupo dos Dark Taxa. A diversidade de fungos é, na verdade, incrível, e todos os anos este David Oxford, ele tenta ao máximo tentar ter uma estimativa mais correta do número de espécies, mas com números como este, que apenas em 2017 foram descritas mais 2.189 espécies de fungos, só apenas em 2017, é bastante complicado, como podem imaginar. E isto tem sido o padrão nas últimas décadas. Vocês podem ver aqui à vossa esquerda, isto são o número de famílias, não é? O número de espécies e o número de ordem, e published e accepted. Portanto, o número de famílias tem crescido quase exponencialmente, e se considerarmos apenas espécies, digamos, domesticadas, e aquelas que toda a gente trabalha no laboratório porque são fáceis de manter, são fáceis de cultivar, isto são em centenas. O número de espécies descritas nos últimos anos tem aumentado na classe das centenas. Portanto, isto são espécies com que toda a gente tem trabalhado nos últimos tempos, e derivado das últimas técnicas de sequenciação e novos marcadores moleculares, o número de espécies não parará de aumentar. E esta diversidade vem numa panóplia de diversidade morfológica, desde os mais menos atípicos, como em formas de estrelas, em formas de coral. Os líquenes também é outra parte muito importante da diversidade dos fungos. Temos formas menos típicas, em formas de taça, em formas de falos. Portanto, tudo isto vem com uma enorme diversidade, e incrível. O mundo dos fungos é mesmo isto. E não só o grande social-economic value destes organismos foi estimado, isto foi em 2017, 42 mil milhões por ano é o valor estimado, o valor económico estimado de apenas das espécies comestíveis de fungos. Eu podia estar aqui toda a falar-vos das aplicações dos fungos. Aconselho-vos vivamente, se estiverem interessados, a consultarem este relatório, que foi o State of the World's Fungi 2018, foi publicado recentemente. Portanto, tem uma abordagem muito de outreach, de explicar efetivamente todos estes detalhes de quão importante os fungos são na nossa sociedade. E só para vos lembrar aqui alguns factos interessantes, nomeadamente que eles são usados na produção de legos. São 15% de todas as nossas vacinas são usadas a partir de alguma forma de leveduras, os antibióticos, portanto, tudo aquilo com que nós hoje em dia não conseguiríamos sobreviver. Outro importante papel dos fungos é no ecossistema, e aqui estamos a entrar na minha área, que é a questão das associações micorrízicas, e é estimado que 90% das plantas do planeta consigam fazer algum tipo de associação micorrízica. Sem este tipo de associações, as plantas não conseguiriam obter todos os seus nutrientes. Os fungos facultam à planta uma extensão da área radicular, e proporcionando a absorção de, nomeadamente, nitrogênio, azoto, peço imensa desculpa, fósforo,
E em troca, como os fungos não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles obtêm da planta todos os produtos fotossintéticos e todo o carbono que qual necessitam. Isso foi onde eu acabei por fazer o meu doutoramento. Eu vou só passar aqui rapidamente pelos grandes objetivos deste projeto. Aquilo que nós tentamos agora perceber é quais são os fatores bióticos e bióticos que influenciam as comunidades destes fungos ectomicorrízicos nos Alpes. Portanto, é através desde os Alpes franceses aos Alpes da Eslovénia. Nós gostaríamos também de perceber como é que as comunidades de fungos que estão associadas a determinadas plantas contribuem para a colonização de novos habitats destas plantas. Já que estamos no campo e porque também gostamos bastante de taxonomia e de identificar espécies, queremos saber se há plantas específicas nos Alpes e quais é que são os impactos futuros derivados ao climate change nestas comunidades de fungos. Estas são as nossas plantas-alvo, portanto, o Dries, Octopetala, Bistrota vivípara e Salix herbácea, são 3 famílias completamente diferentes. Estes são os pontos da amostragem, e esta é a zona dos Alpes, portanto, desde a França até a Eslovénia. Nós amostramos sensivelmente 47 sítios diferentes, aquilo são apenas os main sites, e também conseguimos fazer uma amostragem de Salix helvética, purpúrea e os híbridos entre os dois. O que nós tentamos perceber aqui, isto é um follow-up question deste paper, que descobriram que os híbridos de Salix herbácea conseguem, na verdade, colonizar novos habitats que os parents não conseguem. E o que nós tentamos perceber é se há, na verdade, alguma importância dos fungos que estão associados com cada um destes hospedeiros na facultação dos nutrientes ou do ponto de vista morfológico que possam influenciar a colonização dos novos habitats. Surprise, surprise, aquilo que nós vimos nas raízes, porque nós colhemos as plantas, tiramos as raízes das plantas e sequenciamos as pontas das raízes das plantas onde estão os fungos associados. É deste tipo de estruturas que andamos à procura. Surprise, surprise, os fungos que lá estão, ou que estão em muito maior abundância lá, não são aqueles que nós vimos a olho nu e, portanto, não são nada relacionados com cogumelos nem com outras estruturas reprodutoras que nós vimos a olho nu e, portanto, é uma diversidade que até ao momento tinha sido completamente negligenciada e que só percebendo mesmo o que lá está nas raízes é que se consegue perceber. Quando se vai para o campo, o que se procura efetivamente são as espécies guarda-chuva, tanto os cortinários alpinos e Inocybe favreii, que são espécies muito emblemáticas da região, mas na verdade até podemos falhar a época de frutificação e eles nem sequer serem apanhados. Isto também só para dizer que nós estamos a tentar vários métodos de sequenciação para aceder às comunidades de fungos no solo e que estão associadas com as plantas, e o que nós percebemos já neste momento é que há aqui uma grande enviesação. Não é apenas a questão de escolher os métodos mais fancy e mais modernos que nos dizem efetivamente aquilo que lá está, porque apenas utilizando os métodos mais tradicionais, Sanger sequencing, pegando nas root tips e sequenciando diretamente as root tips, é que nós conseguimos perceber, porque aqui as barras pretas são efetivamente o Staphylococcus geophilum, portanto aquele que é a nossa espécie mais abundante nas raízes, e quando nós sequenciamos apenas o solo, ele não sequer é apanhado. Portanto, há toda uma metodologia enviesada no meio destas novas tecnologias que nós também tentamos comparar e usar. Alguns só resultados que nós estamos a ter até ao momento muito interessantes é que estamos já a ver que as comunidades de fungos variam efetivamente com os gradientes ambientais. Isto não é nada de novo no campo, no campo da micologia e das comunidades e da biologia das comunidades, mas percebemos que eles estão associados efetivamente ao hospedeiro e nós percebemos que o pH, porque a Dries Octopetala é mais de ecossistema, habitats alcalinos e Salix herbácea é mais habitats mais ácidos e, portanto, o pH efetivamente o pH do solo terá aqui um papel importante na estruturação das comunidades. Isto vai efetivamente ter bastantes implicações do ponto de vista futuro, e porque nós tentamos depois congregar toda esta informação na gestão dos recursos naturais, os ecossistemas alpinos estão efetivamente a regredir, muito derivado ao climate change.
com isso, a tree line, portanto, as árvores estão efetivamente a ir mais alto nas montanhas e os ecossistemas que estão no meio estão efetivamente a desaparecer, e com ele desaparecerão efetivamente todas as plantas e os fungos que estão associados com eles lá, e é importante percebermos quais são essas implicações. Eu não sei se, acho que ainda tenho mais 5 ou 10 minutinhos. Eu penso que posso só aqui mandar um chute no ar aqui neste tema. Eu acho que esta fotografia reflete efetivamente aquilo que eu acho que é a micologia em Évora. Portanto, isto deverá ser um Lycoperdon, não sei se já tiveram algum contacto com este tipo de espécies, mas efetivamente isto é uma bola de esporos. E tudo isto que está aqui a ser libertado são esporos. Portanto, esta é a minha visão de Évora como um hub de micologia. Portanto, Évora tem todo este potencial congregado aqui, com a Herdade da Mitra, com o enorme elenco de professores e de staff que está aqui a trabalhar, muito importante. Mas, no entanto, há coisas que são bastante contraditórias no panorama nacional, e isto é do relatório. Este relatório já é efetivamente muito antigo, mas eu acredito que as figuras, que os números ainda refletam as mesmas coisas. Não liguem aos emojis, portanto, isto em 2007, usar emojis era muito na moda. E se procurarmos aqui por Portugal, eu estou sempre aqui a carregar no botão errado, por Portugal, e viemos aqui à segunda coluna, o número de micologistas profissionais. Portanto, em Portugal está tipo uma cara amarela, está tipo, ok, mas fomos aqui para baixo ao UK, eles dizem que não. Eles dizem que não há suficientes micólogos profissionais. O mesmo acontece na Alemanha. Portanto, isto tem mesmo a ver com as percepções, no meu ver, tem a ver com as percepções de cada país e das pessoas que estão efetivamente a contribuir para estes relatórios. No UK e na Alemanha isto nunca é suficiente, e em Portugal achamos que efetivamente já é suficiente. Eu acho que ainda não é, e é por isso que a Universidade de Évora tem um papel muito importante na continuação do trabalho que tem vindo a desenvolver, com um contínuo formação de alunos, não só do ponto de vista académico, através das parcerias com o SEB, mas também não académicos, de audiências não académicas, no caso destas formações que a professora Celeste também desenvolve, e outras. Eu estou só simplesmente a evidenciar a questão dos fungos ectomicorrízicos e do mundo dos cogumelos, porque é aquele com que eu me sinto mais à vontade para falar, mas efetivamente há muitos outros que podem vir a ser explorados. Mais indicadores que Évora pode vir a ser e tem potencial para ser um Mycological Hub, serviços pioneiros de aconselhamento sobre cogumelos, não há nada similar na região ou no país. Évora tem por si só a conjugação de muitos fatores de outreach e education, portanto, de divulgação científica. Tudo o que em Évora tem surgido bastantes e interessantes iniciativas. No caso do GUM e do caso do grupo da professora Celeste, que tem desenvolvido imensos websites de divulgação da flora micológica da região, mas também de ex-alunos da Universidade de Évora que desenvolveram trabalho aqui na Universidade no ramo da micologia e que hoje em dia, ainda hoje, por mera vontade própria e por mera iniciativa, eles desenvolvem este tipo de projetos. O caso do Cogumelos Portugal é um caso de sucesso, na minha opinião. Foi o primeiro fórum que desenvolveu este tipo de iniciativas. Portanto, a ideia era transportar a micologia para fora da academia e trazer as pessoas para dentro da ramo da micologia. Outro papel importante é o caso das redes sociais. Hoje em dia, toda a gente posta tudo no Facebook e no Twitter, mas ninguém sabe bem o que é. E hoje em dia ainda se vêem pessoas da Universidade de Évora constantemente a batalhar para tentar ao máximo proporcionar uma identificação o mais correta possível e com o mais de rigor possível. Isto é só um exemplo daquilo que acontece dia sim, dia sim. Portanto, eu vou puxar isto aqui muito facilmente. Isto não é uma silarca, é um rebenta-bois e é perigoso. Alguém diz, não coma isso, pode ter uma picadela de bicho qualquer, não é por um que ficamos melhor, caso dúvida, pisada na hora. Portanto, este é o tipo de contra-reações que nós tentamos ter nas redes sociais. É muito importante porque isto é um trabalho contínuo e não pode parar, e a Universidade de Évora tem muitos recursos para isso.
esta foi só, e isto é já para terminar, isto foi uma fotografia que eu tirei durante a minha saída de campo, uma das saídas de campo durante o meu mestrado. Portanto, eu combinei com um apanhador da Manita Ponderosa, algures no meio de uma estrada nacional, onde ele me ia entregar uma caixa cheia de cogumelos do dia, e efetivamente porque ele iria vender aquela caixa a uma família. Portanto, esta caixa já estava destinada a uma família para o jantar, e eu consegui lá arranjar as amostras, precisava delas, mas na verdade se olharmos com um olhar mais atento, o que estava mesmo no meio da caixa era uma Amanita verna, que é tóxica e mortal, e que ia diretamente para o seio de uma família, algures perto de Avis, que efetivamente poderia mandar a família toda para o hospital com todos os problemas que já sabemos. Portanto, obrigado, não tenho que agradecer. Mas foi apenas mera sorte. Isto são casos que acontecem dia sim, na altura da apanha da Manita Ponderosa. E aqui está, mais uma vez, Évora tem contribuído imenso, não só no outreach, mas também no research. Portanto, a pesquisa que a Évora tem feito no ramo da micologia, não só, e eu aqui tentei incorporar um pouco de tudo o que se tem feito, desde os inventários às publicações de livros que a professora Isabel, desde recentemente no ramo das arbuscular mycorrhizas, são coisas que têm saído com muito potencial de Évora e que revelam que Évora, no seu todo, tem um grande potencial micológico. Estas foram só as minhas ideias, portanto, eu não sei efetivamente quais são as vossas. Se quiserem transportar isto para uma discussão a seguir, sejam à vontade. Se quiserem deixar para mais tarde, também estão no vosso direito. Mas eu acho que o que Évora precisava, em algumas áreas, era efetivamente um pontapé na bufa de lobo, que é aquilo que se chama aqui, este tipo de cogumelos que libertam todos estes poros, para que todos os poros que são vocês possam depois vir a germinar mais tarde, no ramo da micologia, obviamente. Portanto, obrigado a todos. Muito obrigada, Ricardo, pela sua magnífica apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma questão? Ficaram entusiasmados com a possibilidade de ter esporos a germinar. Espero. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Obrigada.